Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 26 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Quem se humilha será exaltado. O maior deve ser aquele que serve. Todo o trecho de hoje nos ajuda a refletir sobre a responsabilidade que temos para com os irmãos, ainda mais quem tem um papel de coordenação ou de pastor. O pastor é aquele que vai à frente do rebanho, aquele que dá o exemplo, que faz antes de mandar, aquele que abre caminho para as ovelhas, que se sacrifica por elas e enfrenta todos os lobos que aparecem. O pastor serve em silêncio, e esse serviço escondido o torna grande diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos, os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A duríssima palavra de hoje é o desfecho do relacionamento de Jesus com os hipócritas fariseus e os mestres da lei. De mil formas, Jesus havia tentado abrir a cabeça destas pessoas, reconhecendo sua importância para a vida e o acompanhamento do povo. Eles estavam sentados na cátedra de Moisés. Grande era a missão que deviam cumprir. Mas, pelo contrário, infelizmente, só procuravam ganhar dinheiro e fama, dobrando a verdade aos seus baixos interesses. Jesus desmascara a tolice deste povo, que se contradizia com suas próprias palavras, mas sobretudo acusa a maldade daqueles que, ao invés de facilitar a entrada no reino de Deus, fecham as portas. Nem eles entram, nem deixam ninguém entrar. Isso que é muito triste, hoje também. Muito devemos refletir sobre isso quando temos uma responsabilidade, de qualquer nível seja. Tanto um bom pastor aproxima, tanto um mau pastor afasta. O rebanho segue o pastor e não tem muita condição de entender qual é o caminho certo. Se o pastor o conduz para o mau caminho, o rebanho vai e encontra os lobos e os precipícios. Nada pior do que uma ferroada de quem se espera somente o bem. Vamos dar pequenos exemplos. Temos um coordenador de uma fraternidade de Rua, Caná, Yeshua, Fanuel,
Pois bem, se este homem chega atrasado e seus filhos ficam fora da porta da sala da reunião esperando que ele traga a chave, será difícil que na vez seguinte os filhos cheguem pontuais. O coordenador repassa seu desleixo e atraso para seus filhos. Ele não entra e nem deixa os outros entrarem. Se ele não fizer o diário espiritual e não tiver partilhas profundas, será difícil que o seu grupo tenha uma vivência profunda com a palavra. Se ele não convida ninguém para o retiro, será difícil que os membros do grupo o façam. Essa fraternidade terá sempre dificuldade, realizará retiros com poucas pessoas, logo se tornará pequena, tísica, raquítica e morrerá. Eu mesmo se pode falar para o coordenador das casas de acolhida, o pai das casas de acolhida. Um bom agricultor faz florescer o jardim, mas um mau e preguiçoso agricultor transformará o jardim em um campo de espinheiros e ervas daninhas que sufocarão as plantas que ele deveria cultivar. Nada pior do que um guia cego que cai no buraco, arrastando o rebanho que vem atrás. Jesus, com força, nos alerta sobre a responsabilidade que temos como pais e coordenadores. Grave é também quando um responsável faz girar o mundo ao redor do seu coração fechado. É como uma mãe que, ao invés de cuidar do seu filhinho e comprar fraldas para o seu bebê, gasta o dinheiro com perfumes para si mesma. Ou como aquele pai que deixa o dono da biqueira mais rico e seu filhinho sem fraldas e sem leite. Quando um coordenador está mais concentrado no seu umbigo do que nas pessoas que lhe são confiadas, então faz depender tudo das suas vontades, do seu humor. Se ele está triste, então não se preocupa com o rebanho, com seus filhos. Bem sabemos aonde vai parar um filho largado e sozinho. Quando somos chamados a servir como pastores, não podemos pensar muito em nós mesmos. Tudo deve girar ao redor dos nossos filhos. Quantas mães nos dão um exemplo maravilhoso disso? Preferem não tomar remédios contra o câncer para não ferir o filhinho que está no seu ventre, e depois que nasce, elas morrem porque a doença se tornou irreversível. Essas mães dão a vida por seus filhos. O humilde e silencioso serviço conquista o coração de Deus e dos homens. Não há homem algum que resista ao amor, e o amor é a essência de Deus. Para passar Deus com eficácia, precisamos amar com humildade. Qualquer tentativa de aparecer, mais ou menos atravessada, destrói o amor e o testemunho na sua raiz. As pessoas que nos escutam se perguntam: ele está apresentando Deus ou a si mesmo? Se nele acredita que Deus é importante, por que deveria eu acreditar? Assim, a soberba destrói também a evangelização. Não há erva daninha pior do que essa. Pelo contrário, quem se humilha será exaltado, ou seja, quem anuncia a Deus esquecendo de si mesmo, será por ele recompensado, engrandecido, exaltado. Deus não se deixa vencer em generosidade. O amor humilde é o chão de quem acredita de verdade, de quem realmente ama a Deus, de quem leva a sério a sua missão. Santa Teresa de Calcutá nos mostra isso com clareza. Em um tempo em que o mundo não queria mais ouvir falar de Deus, ela anunciou Deus com suas obras, com seu amor humilde, com seu silêncio, sua ajuda aos caídos nas ruas de Calcutá, e sua voz chegou longe. Irmãos,
um coordenador, um pastor, é um pai e uma mãe do seu rebanho. E sabe dar a vida pelas suas ovelhas. Ele não olha para si mesmo, mas para quem depende dele. Vamos refletir um momento sobre a nossa vida à luz desse trecho. Com isso no coração, vamos ouvir novamente o forte trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos, eles colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vamos parar um pouco agora para sublinhar as frases que mais nos tocam e questionam. Estamos prontos agora
para escolher um propósito que nos ajude a assumir a nossa responsabilidade, qualquer seja o campo que servimos. Vamos nos esforçar para facilitar a vida das pessoas, ao invés de complicá-la. Vamos rodar ao redor dos nossos filhos e não largá-los e escravizá-los às nossas vontades. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Paz e alegria a todos. Conhece suas ovelhas pelo nome e as conduz. Paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar.
mansidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor. Tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou. Então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar.